Primeiro Crônicas, capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e este gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbas, e era o nome de sua irmã Ezeleuponi, e mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Alzão, a Éfer, a Temeni e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etnã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia minhas terras, seja a tua mão comigo, e faze que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazéia e a Teína, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías, o filho de Otiniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos vales dos artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz, e os filhos de Jealelel, Zife, Zifa, Tiria e Azareel. E os filhos de Esra, Jeter, Mered, Efer e Jalom. E teve mais a Miriam, Samai e Isbá, pai de Estemoa. E sua mulher, Judia, gerou a Jered, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Anon, Rina, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Izi, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca e Lada, pai de Maressa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho, em casa de Bet-Asbeia, como também Joquim e os homens de Cozeba, Joás, Sarafe, que dominaram sobre os moabitas, e Jazube-Leém. Porém, estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jami, Jaribe, Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibissão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Amuel,
de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Porém, seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, em Molada e em Azar-Sual, e em Bila, em Ezem e em Tolade, e em Betuel, em Orma e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades, até que Davi reinou. E foram as suas aldeias, Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, e todas as suas aldeias, que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe, Janleque e Josa, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel e Benaia, e Ziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para as suas ovelhas, e acharam pasto fértil e terra espaçosa, calma e descansada, porque os de Cã haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações do que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir e levaram por cabeças a Pelatias, Nearias, Refaías e Auziel, filhos de Izi, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje.